Hoje estamos vivendo uma batalha silenciosa. Uma batalha que não aparece nos jornais, que ninguém comenta, mas que está destruindo milhões de pessoas por dentro. A batalha da autossabotagem emocional, batalha da autoestima estilhaçada, batalha da sensação de não servir para nada. E talvez você esteja no meio dessa batalha agora. Talvez você esteja lutando contra pensamentos que não são seus, pensamentos que te diminuem, que repetem dia após dia que você não tem valor, que você nunca vai ser suficiente, que ninguém se importa com você. Antes de continuar, eu preciso te perguntar algo muito sério. Você já ouviu uma voz dentro da sua cabeça dizendo que você não vale nada? Se sim, é sobre essa voz que eu quero te falar hoje. Eu quero te fazer um pedido muito sincero. Fica comigo até o fim do vídeo, porque essa história e a revelação que vem depois dela só faz sentido quando vista por inteiro. Se você sair antes, vai perder justamente a chave que explica por que você se sente assim e como transformar isso. E olha, eu sei que você pode estar cansado, sobrecarregado, emocionalmente esgotado, mas hoje, aqui e agora, você vai entender algo que talvez ninguém tenha te explicado. Existe uma força interna e externa que tenta te convencer de que você não vale nada. Mas existe uma outra força divina, luminosa, tentando te lembrar quem você realmente é. E entre essas duas forças, o campo de batalha é você. Se essa mensagem fizer sentido para você, já deixa aqui seu comentário. Eu quero entender essa voz. E claro, curta, compartilhe, se inscreva, porque isso ajuda a levar essa mensagem a quem está no limite emocional. Eu sou a Mari e você está no canal Palavra Cria. Agora, respira fundo. Nós vamos começar. E eu prometo, se você ficar até o fim, vai fazer tudo se encaixar. Sorridente, Jesus começou a história. Um dedicado servidor de Deus caminhava por uma cidade populosa, marcada pelo vício e pela indiferença. Seu compromisso com a fé e a caridade era tão sincero que os espíritos das trevas passaram a se impacientar diante de tanto despreendimento. Após tentarem, sem sucesso, lançar os mais perigosos laços, enviaram um representante ao gênio das trevas, buscando ouvir a sua orientação. Um companheiro de consciência má recebeu a missão e partiu. O grande adversário ouviu atentamente o caso e recomendou ao diabo menor que apresentasse sugestões. O subordinado disse com firmeza: poderíamos deixá-lo pobre. Isso não, retrucou o orientador perverso. Para um homem com essa fibra moral, perder os recursos materiais seria libertação. Ele encontraria 1000 maneiras de contribuição à humanidade. Então poderíamos castigar a sua família, desviar seus filhos do caminho reto, cercá-lo de ingratidão e vergonha, sugeriu o pequeno perturbador excitante. Mas o perseguidor maior, porém, soltou uma gargalhada e falou: você não percebe que assim ele se uniria ainda mais à grande família humana, que é a multidão? Desanimado,
O emissário comentou: talvez seja útil ferirmos o seu corpo, enchendo-o de dores e doenças. Nada disso, acrescentou o gênio satânico. Ele usaria a dor para fortalecer a própria fé e aproveitaria a oportunidade para inspirar a renovação íntima de muitos, através da paciência e da serenidade no sofrimento. Então vamos criar calúnia, suspeita, ódio gratuito contra ele? Exclamou o enviado. E para quê? Respondeu o espírito das sombras. Ele se tornaria um mártir, um redentor para muitos. Transformaria toda a perseguição em meio de engrandecimento espiritual diante do céu. Tá, agora já exaltado, o demônio menor insistiu: talvez seja melhor eliminá-lo sem piedade. O que está dizendo? Replicou a inteligência perversa. A morte seria para ele a mais suave bênção, pois eu levaria a paz do paraíso. Percebendo o silêncio do discípulo derrotado, o adversário maior fez um movimento expressivo com os olhos e acrescentou: não seja tolo. Volta e diz a esse homem que ele é um zero na criação, um verme insignificante. Faz com que ele veja apenas a própria pequenez, para que nunca se engrandeça, e observará o resultado. O emissário regressou satisfeito e colocou em prática o método recebido. Cercou o valoroso servidor com pensamentos de desvalorização. Sugerindo-lhe ideias de insignificância, lançou perguntas mentais como: como ousa acreditar que você tem valor? Você é um inútil. Você não merece ser amado. Você não sente que é um simples joguete na mão dos outros? Não tem vergonha dos seus desejos? Dos seus vícios? Você não está se sentindo perdido, incapaz, feio, ignorante? O homem parou as tarefas que lhe cabiam e, depois de escutar longamente aquelas insinuações no seu pensamento, esqueceu que ele tinha valor, esqueceu que é filho de Deus, esqueceu que ele é único, que não existe dois de nós. Parou de ser útil, parou de fazer as coisas que gostavam, que lhe faziam bem, despertando apenas quando a morte abriu o horizonte infinito da vida. Jesus silenciou e os apóstolos se despediram pensativos e impressionados. Respira fundo, porque isso é muito mais do que uma simples história. Ela é o espelho do que está acontecendo com cada um de nós todos os dias. Os espíritos das trevas, na narrativa, não são criaturas mitológicas. São símbolos das sombras internas, dos complexos psicológicos, das emoções adormecidas, das mágoas antigas, das culpas não resolvidas e também das influências espirituais que se aproximam quando nós nos encontramos desprotegidos emocionalmente. E aqui já aparece um ensinamento fundamental. O mal não se interessa por pessoas passivas. Elas já estão sob controle dele. Ele se incomoda com quem faz o bem. O texto diz que os espíritos das trevas se impacientaram ao ver o homem servindo, amando
e trabalhando no bem. E isso é muito importante. O mal não se incomoda com quem está parado. Ele se incomoda com quem pensa, com quem trabalha, com quem estuda, com quem ajuda, com quem evolui, com quem tenta se melhorar a si e ao mundo. Esse é o motivo pelo qual tantas pessoas boas são tão atacadas emocionalmente. Você já reparou que quando você começa a crescer, estudar, orar, ajudar, trabalhar a sua espiritualidade, parece que as dificuldades aumentam? Não é coincidência, é reação. Mas o que muita gente não percebe é que, se queremos ficar longe das trevas, devemos manter a mente ocupada no bem. Existe até um ditado popular que diz isso perfeitamente. Cabeça vazia é oficina do diabo. E sim, espiritualmente e psicologicamente isso é verdade. A mente desocupada vira terreno fértil para ruminação, autocrítica destrutiva, ansiedade, inveja, ciúme, ressentimento, medos irracionais e influências espirituais negativas. Por quê? Porque a mente sem direção é facilmente sequestrada pelos conteúdos mais primitivos e dolorosos de nós mesmos. Por isso Jesus sempre recomendava: orai e vigiai. Porque ele sabia que o mal não entra pela porta da violência, mas pela fresta da distração. Se até aqui essa reflexão fez sentido para você, escreva nos comentários: eu escolho ocupar minha mente com o bem. Isso reforça a mensagem dentro de você e ajuda o conteúdo do vídeo a alcançar mais pessoas. O mal nos conhece e ataca exatamente onde somos mais frágeis. Na história, o mal tenta várias estratégias: tirar os bens, destruir a família, atacar o corpo, gerar perseguições, provocar a morte. Mas nada disso funciona. O homem da história não teme nada disso, ele tem fé robusta. Entretanto, algo funciona e é profundamente atual: fazer a pessoa acreditar que ela não vale nada. É assim que o mal agiu na história e é exatamente assim que ele atua hoje. O maior inimigo da criatura humana não vem de fora, mas da sua própria autodepreciação, sua autoimagem corroída, sua tendência de se ver menor do que é. Quando acreditamos que não valemos nada, paramos de agir, de ajudar, paramos de nos amar, paramos de ocupar o nosso lugar no mundo. E aí abrimos todas as portas para influência externa. Por isso, tantas pessoas hoje estão presas em relacionamentos tóxicos. Não é porque são fracas, é porque estão emocionalmente vazias, acreditando que não merecem coisa melhor. Por isso, tanta gente aceita migalhas emocionais. Por isso, tanta gente tem medo de dizer não. Por isso, tanta gente se acomoda em situações que as machucam. Não é falta de inteligência, é baixo autoestima espiritual. Quando o indivíduo não se conhece, ele se torna presa fácil das próprias sombras. Você está ou esteve em um relacionamento que não te fez bem? Você resolveu a situação ou ainda não? Deixe seu comentário. Compartilhe esse vídeo com alguém que está precisando
recuperar a autoestima espiritual, pode fazer uma diferença enorme na vida dela. O mal, ele age em silêncio para não despertar a nossa consciência. Esse é um ponto profundo da história. O mal não aparece gritando, batendo na porta ou se apresentando. Oi, eu sou o mal. O mal sussurra, insinua, camufla no nosso pensamento. Ele nos convence de que a voz que nos diminui é nossa. Ele nos faz acreditar que aquele pensamento destrutivo é verdadeiro. O mal trabalha assim para não despertar a consciência crítica. Se ele vier gritando, reagimos. Se ele vier sussurrando, aceitamos. Por isso é tão importante aprender a perguntar a si mesmo: esse pensamento é realmente meu? Ou é uma influência do meu medo? Isso é vigilância mental. Você costuma observar seus pensamentos? Deixe seu comentário. O autoconhecimento é uma grande defesa em nossa vida. A história mostra que o homem só caiu porque não se conhecia profundamente. Ele tinha fé, ajudava as pessoas, mas não se conhecia. Não sabia as suas qualidades. Ou seja, ele se esqueceu da sua própria essência divina. Ninguém consegue vencer o mal fora se não vencer primeiro o mal dentro. Por isso, a importância de identificar nossas fragilidades, reconhecer nossas necessidades emocionais, conhecer nossas sombras, observar os pensamentos repetitivos, identificar padrão de sofrimento, o que acontece que nos faz sofrer, compreender os nossos medos ocultos, assumir nossas forças e capacidades reais. Porque os pontos fortes existem justamente para fortalecer os fracos. E em cada um de nós, o mal interno e externo tem um ponto de entrada específico. Alguns estão associados ao sentimento de culpa, outros à carência, outros à comparação. Nos comparamos aos outros. Outras vezes o mal está atrelado ao nosso orgulho, ao medo, ao autoabandono, à pressa de ser aceito e ao medo da rejeição. E quanto mais você se conhece, mais percebe essas brechas. E quanto mais percebe, mais consegue fechá-las. Por isso, o autoconhecimento é essencial. Ele é proteção. Deixe nos comentários: eu escolho me conhecer. Essa frase sela um compromisso com você mesmo. E eu saberei que você está comigo. A grande lição do texto é que o mal só vence quando nos convence de que somos pequenos. O momento mais profundo da história é este. O mal tenta de tudo e nada funciona. Nada consegue impedir o homem de servir. Nada consegue impedir a sua conexão com Deus. Nada consegue quebrar a sua fé. Até que o mal faz a única coisa que realmente funciona. Ele convence o homem de que ele é um zero na criação, um verme, um nada. E quando o homem acredita nisso, ele desiste e o mal vence. Ou seja,
O mal só vence quando fazemos o trabalho por ele. Quando desistimos de nós mesmos. Quando acreditamos que somos indignos. E aqui está uma verdade das mais importantes. Nenhuma força externa tem poder total sobre você. Mas a forma como você se percebe tem. Talvez você tenha vivido isso. Talvez você esteja vivendo isso agora. Talvez você esteja acreditando que a sua vida não tem valor, que a sua história não tem importância, que você não é capaz, que não merece amor, que você não é suficiente. Mas eu quero te lembrar, olhando nos seus olhos, através dessa câmera, que isso não é verdade. Você não é um zero da criação. Você não é um erro. Não é um acaso. Não é o resto de ninguém. Você não é o produto da opinião dos outros. Você não é definido por suas quedas. Você não é a soma dos seus medos. Você é projeto divino, é espírito imortal. Você é semente de luz, é construção diária, é força em crescimento e é esperança viva. E você é e sempre será filho de Deus. O mal só vence quando você esquece isso. E hoje você está sendo lembrado. Se essa mensagem tocou seu coração, deixe um comentário dizendo: eu escolho a luz. Isso sela o compromisso interno e ajuda o vídeo a alcançar quem está precisando dessa luz. E claro, curta, compartilhe, se inscreva no canal Palavra Cria, me ajuda a chegar aos 1000 inscritos, porque aqui crescemos juntos. Até o próximo vídeo, fique em paz e escolha todos os dias ser luz. Até!